A palavra de Deus diz em Efésios 3:20 que Deus, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. E a Bíblia também diz em Filipenses 2, no verso 13, que é Deus quem opera em nós o seu querer e o seu realizar. Isso é muito interessante conectar esses dois versículos. Deus é infinitamente poderoso para cumprir em nós o seu propósito e também fala que Ele é aquele que opera em nós o querer e o realizar. Quando eu e você, nós viemos para Deus, viemos a ter um encontro com Deus, a maioria de nós, existe aquele ditado, né? Aquele ditado cristão evangélico que diz ou você vem pelo amor ou você vem pela dor. E eu conheço pouquíssimas pessoas, eu acho que uma ou duas que eu posso dizer que vieram pelo amor. A maioria vem pela dor, por uma frustração, um vazio, algum problema, alguma situação. Os que vêm pelo amor, ainda que venham pelo amor, têm as suas dificuldades e vêm também por conta disso. É como que uma mescla, né, de situações que levam a essa situação. Mas é interessante, porque quando a Bíblia diz que Deus opera em nós o querer e o realizar, fala de uma vontade soberana de Deus implantada em nós. E nós viemos para Jesus, nós viemos para Deus com um monte de frustrações que na maioria das vezes carregamos desde a nossa infância. Carregamos coisas que nos foram negadas, coisas que nos foram suprimidas, coisas que nos foram muitas vezes amputadas, seja em relacionamento, sejam em qualidade de vida, seja em bens, seja em relação amorosa, em afeto, até mesmo com os pais ou relações afetivas com o sexo oposto, enfim. Nesse sentido, nós viemos cheios de desejos, cheios de necessidades, cheios de vontades que não foram supridas, cheios de frustrações. E nós achamos muitas vezes que Deus é como que um gênio da lâmpada. Na nossa imaturidade, no começo da nossa caminhada, nós achamos que Deus é como aquelas máquinas que a gente vê em hotéis, em shoppings, que você vê lá salgadinhos, você vê refrigerantes, você vê bebidas, e você tem que comprar a fichinha certa, naquelas máquinas mais antigas, né? O que usavam fichinha, hoje já vai cartão. Você tem que colocar o cartão no lugar certo, o cartão certo no lugar certo, você tem que colocar a senha certa, apertar o botão certo para que a tua vitória, a tua bênção caia ali embaixo. E não é assim que funciona com Deus. Não é assim. Com Deus não existe esse negócio de fazer A para chegar em B. Nem sempre dá certo, nem sempre funciona assim. A palavra de Deus diz que não é dos fortes a vitória, não é dos sábios o governo, e que ele viu, que o sábio Salomão viu príncipes andando a pé como se fossem servos e escravos andando a cavalo como se fossem reis, porque o tempo e o acaso afetam todos os homens. Então não é sempre aquele que é mais esperto, aquele que é mais forte, aquele que é mais bonito, aquele que tem mais dinheiro, que vence na vida, na sua área, na área que normalmente deveria vencer. E nós viemos, como eu estava falando, carregados dessas frustrações, dessas necessidades que queremos que sejam supridas em Deus. E Deus quer suprir muitas delas. Deus quer fazer isso na minha e na tua vida. Mas nós precisamos entender uma coisa. Existe uma diferença entre propósito e necessidade. E Deus não se move por necessidade. Necessidade Ele supre, propósito Ele cumpre. E a vontade maior de Deus é cumprir o seu propósito em nós e, através desse propósito, ir suprindo no nosso caminhar as nossas necessidades, sejam elas quais forem. Então, muitos abandonam a fé no começo da caminhada porque não obtêm, não ganham de Deus aquilo que queriam. Por mais que estejam orando, por mais que estejam clamando a Deus. Eu conheço a história de um jovem que trabalhou comigo há muitos anos atrás. Ele exercia uma posição de liderança na igreja. Ele, no final das reuniões, que era sábado à noite, numa cidade aqui do interior, era muito difícil dividir os jovens, porque os bairros eram longe, não eram nem bairros, eram localidades, e para esses jovens voltarem para casa, tinha que se ter um trabalho de logística muito grande, às vezes até chamar táxi, ou esperar muitas horas por ônibus, para que eles pudessem voltar para casa depois daquelas reuniões. Então, ele começou a orar, Deus, me dá um carro para eu fazer a tua obra. Senhor, me dá um carro para fazer a tua obra. E ele começou a trabalhar, na verdade já trabalhava, melhor dizendo, ele trabalhava numa empresa e ele começou como vendedor a ganhar um bom dinheiro e ele pôde comprar um carro. Deus deu um carro para ele, um bom carro na época, um carro que cabia ali com ele mais 4 pessoas e ele podia fazer algumas viagens. Como ele era muito desprendido nos seus bens, ele não tinha problema nenhum em levar aqueles jovens para casa, por mais longe que fosse, dependendo da situação ali. Mas o que aconteceu foi o seguinte, ele ganhou o carro.
E aos poucos ele parou de ir para a igreja. Aos poucos ele começou a usar o carro para ir para festas. Aos poucos ele começou a entrar em orgias e não mais ir na igreja. Desviou-se totalmente. Então aquela bênção que ele tanto pediu, que ele tanto orou, que era para a obra de Deus, tornou-se uma pedra de tropeço na vida dele. Deus deu, Deus atendeu o pedido dele, eu acredito mais para revelar o coração dele do que para qualquer outra coisa. E quantas vezes nós, eu e você, caímos nisso? Quantas vezes aquele emprego dos sonhos, ou aquela casa dos sonhos, aquela bênção que você está pedindo, Deus te dá, Deus me dá, e aquilo vem a se tornar algo que me rouba da presença de Deus. Eu não estou falando de casamento. Embora a palavra de Deus diga que o marido, Paulo diz que o marido ou a esposa, quando estão casados, estão divididos entre agradar o cônjuge e agradar o Senhor. E isso é normal, isso é natural. Agora o problema é quando algo que eu pedi para Deus, dizendo que era para Deus, que é algo legítimo, é algo verdadeiro, algo justo, me rouba da presença dele, me tira da presença dele e me impede de continuar crescendo e avançando em Deus. Então, o que Deus deseja de nós não é nos atender apenas, ele supre necessidades, mas o propósito prioritário de Deus é cumprir justamente isso, o propósito. Deus deseja cumprir o propósito dele em nossas vidas. E a nossa maior dificuldade hoje é entender o propósito de Deus em nossas vidas e entender que esse é o objetivo de Deus ter nos chamado. Deus está preocupado comigo e contigo em todas as áreas da nossa vida. O pacote de Deus é muito completo, não é apenas salvação. Salvação é a entrada. Eu falei num vídeo anterior que o nosso maior problema, a nossa maior necessidade, nosso maior problema é pecado e a nossa maior necessidade é salvação. E por isso Deus enviou o Salvador. Mas essa é só a porta de entrada. Existem muitas coisas além disso que Deus deseja que nós venhamos a conhecer dele, com ele, durante a nossa caminhada. E isso é durante a caminhada, isso é nos altos e baixos da vida que nós vamos aprendendo essas coisas. Então, o nosso objetivo deve ser acordar de manhã e perguntar a Deus, qual é o teu propósito para a minha vida hoje? O que tu esperas de mim hoje? Porque tu cumpres em mim o querer e o efetuar. Veja, às vezes, quando nós começamos a orar dessa maneira e abrimos mão da nossa vontade, a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Se a de Deus é boa, agradável e perfeita e Deus é santo, o que é a minha vontade? A minha vontade ela é ruim, desagradável e defeituosa, na maioria das vezes, mas a dele é perfeita. Então buscar essa vontade, porque Deus sabe, para Deus mais do que para qualquer outra situação, pessoa ou motivação, os fins justificam os meios. O que eu faço agora não sabes, mas depois tu verás. Então, esteja aberto para que Deus possa cumprir o querer dele. Abra seu coração, porque Deus vai colocando, à medida que você tem intimidade com ele, à medida que você vai orando, à medida que você tem comunhão com a igreja, sim, comunhão com a igreja, isso é muito importante. Tem dias, tem semanas que nós estamos tão carregados, tão cheios de mundo, por assim dizer, que nós não estamos só com os pés sujos, nós estamos todos sujos, impregnados do pó desse mundo. Nós não precisamos lavar apenas os pés, como Jesus disse. Nós precisamos lavar o corpo inteiro, inclusive a nossa boca, muitas vezes. Então, nós saímos, quando nós estamos nesse mundo, nós chegamos tão impregnados das coisas, dos valores, das vontades desse mundo. E Deus deseja que nós venhamos não apenas a buscá-lo na nossa casa sozinho, mas em comunhão, em congregação. Aquilo que você experimenta como libertação, aquilo que você experimenta como renovo, como reforço, é diferente. Você pode passar 2, 3 horas sozinho num quarto com Deus, isso é ótimo, é maravilhoso, mas não substitui o teu tempo de congregar, o teu tempo de celebrar a Deus em comunidade. A Bíblia diz que ninguém deve deixar de congregar, como é costume de alguns. Isso está no livro de Hebreus. Mas o que eu quero dizer para você é, Deus deseja se manifestar e manifestar o seu querer e o seu efetuar. Então, para isso, eu preciso dar vaga, dar lugar a Deus, para que Ele coloque em mim o seu querer. E Ele venha me levar a orar por esse querer. Nós precisamos discernir o que é a vontade de Deus, porque Ele coloca o desejo em nós. Está de acordo com a palavra de Deus esse desejo. Ele me leva a orar e é Ele quem vai efetuar isso na minha e na tua vida. Jesus disse uma coisa muito interessante, que é um versículo que muitos jovens vêm me perguntar. A palavra de Deus diz, Jesus disse, se estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Ora, como é que é isso? Eu estou na igreja, eu estou congregando, eu estou aqui dando meu dízimo, eu estou aqui participando de uma célula, de um pequeno grupo, do grupo de jovens, do grupo de adolescentes, do grupo dos homens, enfim, eu estou fazendo
o seminário teológico, eu estou fazendo tudo isso, mas eu peço as coisas para Deus e não acontecem. Parece que aquilo que eu estou pedindo é contra a vontade de Deus, parece que está em desacordo com a vontade de Deus. Vamos prestar atenção nesse versículo. Se estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Quando você se coloca na presença de Deus, mergulha em Deus, você de fato está em Deus, você não está mais em você. Você não está mais na sua vontade, na vontade da sua alma, nem da sua carne. Você está na vontade de Deus. Você está tão impregnado dele e nele, tão enraizado, tão enxertado nele, que você não está pedindo mais nada para ti mesmo, para a tua vontade humana. Você vai pedir coisas concernentes ao reino de Deus, à vontade de Deus, aquilo que Deus deseja manifestar na terra. Então sim, se estiverdes em mim e as minhas palavras, as palavras dele, fizerem parte de você, você estiver comendo essas palavras, metabolizando essas palavras, você é aquilo que você come. Quando isso acontecer na sua vida, você vai pedir o que quiser, mas o teu querer não vai ser apenas o seu querer, vai ser o querer de Deus, pois ele opera o querer e o efetuar em ti, e então ele vai cumprir esse querer na tua vida. Perca-se em Deus, abandone-se em Deus. Essa é a maior aventura que um ser humano pode desfrutar, pode fazer, pode ter na face dessa terra. Se abandonar a Ele, se entregar a Ele completamente. Amém? Se essa palavra falou contigo de alguma maneira, de alguma forma, te tocou de uma maneira especial, compartilhe com os teus amigos, com os teus irmãos. Não esqueça de curtir também para que a gente possa ter um alcance maior e mais pessoas possam ser tocadas por essa palavra. Que Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo que veio em carne, te abençoe e te guarde nele e para ele até a vinda dele. Amém? A palavra de Deus nos mostra nos originais, sabia que já chegara ao fim o tempo, pedras vivas. Nós não somos tijolos, todos iguais. E muitas vezes as pessoas interpretam essa passagem de uma maneira muito errada. O nosso espírito que está morto precisa nascer de novo. É celebrado um feriado em Israel, o dia do Purim. Ele não tinha condições nem de cobrir a sua própria nudez, ele era totalmente inútil. Prendeu a Pedro, tocou a orelha de Malco e o curou. E Deus é misericordioso para nos levar a esse lugar. Amém?